Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. E hoje, à minha frente, Dr. Ricardo Moreira, o M do VMS. Ricardo, conta pra gente sobre o nosso episódio de hoje. Oi, Stephanie. Hoje o nosso podcast é diferente. Hoje a gente está, além da equipe do escritório, hoje a gente está recebendo o Michel da Trust, né? Que fez conosco, num cliente nosso, a Energy Spin, uma empresa de energia solar, que usou a solução que a Trust tem para alavancar os seus negócios, trazer mais segurança jurídica aos investidores que aportaram recursos nela. Nós vamos contar um pouquinho dessa história, Michel. Seja bem-vindo, Michel. Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser uma conversa muito boa. Não, com certeza. E para a gente começar, a gente precisa contar essa história, né? Como que o VMS e a Trust se encontraram para trazer essa solução para a Energy Spin. Conta para a gente esse case. Isso. A gente tem um cliente, né? Que, obviamente, ele permitiu, né, que a gente conte a história dele. Mas a Energy Spin é uma empresa de energia solar e que está em franco crescimento e que buscou no mercado viu a necessidade de buscar investidores para o seu negócio. E por meio de uma sociedade em conta de participação, que a gente vai explicar um pouquinho depois o que é, e utilizando as soluções da Trust, conseguiu trazer uma segurança maior para os investidores e facilidade para os investimentos. Muito bom. A gente começa explicando da SCP, o que vocês acham? Acredito. Podemos contar um pouco também dessa encontro da Trust com a VMS também, do lado da Trust, como é que a gente se conheceu e como é que a Trust muito chegou bom. Também, né? Eu participei, a Trust é uma empresa, já falando um pouquinho dela, depois a gente fala ainda mais, sem problema algum, mas a Trust é uma empresa especializada em estruturação e digitalização de ativos reais, e a plataforma ela funciona como um balcão de venda, como um AB3 digital, para poder facilitar. É um veículo de transação de investidores, né, investindo em ativos, e do investido fazendo a gestão, né, desses ativos e dos investidores. E isso tudo implica muito segurança jurídica e governança. Legal. Acho que essas são as duas pernas. As duas pontas. As duas pontas desse negócio. Então, eu sempre digo o seguinte, que o que a Trust faz é buscar a segurança jurídica e governança com foco em liquidez, para gerar liquidez. É isso aí. Né? Ou seja, gerar liquidez com segurança jurídica. E nessa de governança, que é um dos temas, eu estava participando de um evento muito importante em São Paulo, de conselheiros de governança corporativa, uma coisa muito legal mesmo. E o Ricardo, que coincide com o nome do Dr. Ricardo, né? Mas o Ricardo é o nosso cliente, né? O Ricardo, ele falou sobre a ideia dele e sobre o projeto dele, que de fato hoje é um projeto muito bom, está em franco crescimento, como o Dr. Ricardo comentou, mas que ele tinha ali um desafio, como ele poderia trazer maior governança e mais agilidade e transparência nessas transações e negociações. Foi quando a gente falou assim, não, mas isso aí é mais simples que painel de Jeep. A Trust resolve isso aí para você tranquilamente, e é um pouco do que a gente vai conversar agora. Então, falando da pergunta como que a gente se conheceu, como chegou até aqui, do lado da Trust foi através de um evento de governança corporativa em São Paulo, onde o nosso cliente em comum estava lá com essa demanda e aí começou essa relação que é muito boa entre Trust e VMS. E conceituando assim, o que é de fato a Trust faz, né? O que seria a tokenização, que é uma palavra que a gente ouve muito quando falamos de Trust. Essa é a palavra que tem que ser esclarecida. Precisa ser esclarecida. E as RWAs também, né? A gente gostaria de ouvir de você sobre isso. Muito legal, boa pergunta. Então, a tokenização é algo que está muito na moda, né? E eu costumo dizer, trazendo já em conceito, o que é a tokenização? É o ato, olha, que coisa, né? Até formal, né? Mas é uma atividade, né? É uma atividade que você faz de digitalizar alguma coisa. Então, eu vou dar exemplos simples para poder construir aqui o raciocínio, mas quando estamos trabalhando num documento, seja ele qual for, um contrato, e você resolve imprimir, né, na impressora, eu costumo dizer que a gente tem o contrato analógico. Quando a gente resolve imprimir lá com o próprio Windows, lá com o computador, o Ctrl+P, salvar em PDF, é um ato de digitalizar aquele instrumento, aquele contrato. A gente digitalizou com o PDF, que por um acaso a saída também é .pdf, né?
Quando nós usamos tecnologia, no caso que é blockchain, a gente também está fazendo a digitalização, só que no lugar do PDF a gente tem um blockchain. E na saída dele, em vez de você ter um ponto PDF, você tem o token. Agora a pergunta que não quer calar, né? O que é o token? É um envelope digital. Legal Então, demais. a gente vai envelopar. E aí eu já vou levantar um gancho que é muito importante, porque o grande beleza da coisa, a carga está sendo colocada muito na tecnologia e ela tem o seu valor. Mas a gente tem um conceito muito simples que a gente fala que se colocar, quando a gente fala lixo, é só um conceito acadêmico, tá? Ok. Que a gente diz o seguinte: se colocar lixo no blockchain ou no token, ou no blockchain, ele vai devolver lixo tokenizado. Certo. Isso é um conceito, tá? É a parte técnica como a gente define. Agora vamos falar na prática o que isso significa. Se você coloca qualquer coisa lá que financeiramente ou juridicamente não é boa ou não para de pé, não é o blockchain que vai fazer aquilo voltar melhor. Perfeito. Ele vai voltar da mesma forma, só como PDF, envelope. por exemplo. É um envelope. Gostei, essa Se eu- explicação sua é ótima. Faz É o sentido? envelope digital, né? Se eu digitar um termo, um contrato, Isso, um um contrato. aditivo, cheio de inconsistência, com português errado, com erros de digitação. Não é porque a gente digitalizou com o PDF que ele vai Claro. corrigir sozinho, né? Perfeito. Fica um instrumento Aham. esquisito, fraco juridicamente, com gramática ruim. Ele continua errado. Mesma coisa para tokenização, mas focando na pergunta, tokenização o que é? É digitalizar algo usando tecnologia blockchain. O que a gente vai falar daqui a pouquinho é sobre as vantagens Isso. disso. Por que se utiliza ele? Ou seja, então a palavra RWA deve vir então de Real World Assets, e a tokenização nada mais é do que converter esse ativo do mundo real em tecnologia blockchain para facilitar as transações. Isso é uma coisa isso. muito boa, que eu estava até tentando lembrar uma parte da pergunta, o que é o tal do RWA, né? Exatamente. Porque... Você sabe que a gente começou em 2018 com tudo isso, na época se falava muito de criptomoeda. E já vou explicar um pouquinho essa palavra cripto, que vai ser importante. Vou colocar agora, que aqui é o interesse da gente ser bem natural, bem espontâneo, é uma Sim. conversa nossa aqui, não é mesmo? Sim. O que acontece? E levar informação Isso, perfeito. porque para os nossos Perfeito. clientes e quem está vendo a gente, né? Muito bom. Então, olha o que acontece. O pessoal está muito acostumado com blockchain, automaticamente pensa de criptomoeda, que pensa em Bitcoin. O que acontece? Por que tem essa palavra cripto? Aí toda vez que parece cripto, o pessoal acha que é criptomoeda. Mas é moeda criptografada. Por isso que vem a palavra criptomoeda. Ou seja, a tecnologia blockchain, ela, além da característica dela de digitalização, assim como do PDF, ela consegue também fazer fracionamento daquele ativo. Né? Então, assim, é como se a gente fosse digitalizar um contrato com 4 cotas. No analógico, a gente diz, né? É uma sociedade com 4 cotas. Isso. No blockchain, o interessante é porque ele consegue emitir essas cotas de maneira digital. Então, começa uma das características. E essas cotas ele emite de maneira criptografada. E a criptografia, o que é? Embaralhar aquela informação. Então, eu vou dar um exemplo que é para ficar muito simples para todo mundo entender, para a gente entender e continuar batendo papo. Você já viu no WhatsApp que a conversa é criptografada de ponta a ponta? Sim. Você já viu isso? Vindo notícias, né? Essas informações, elas sempre estão rodando Lá no aviso aí. legal do É. WhatsApp. A gente Você quer- aceita os termos de... A gente que é jovem há mais tempo que ela e usa o WhatsApp um Exatamente. pouquinho mais de tempo, Exatamente. mas o próprio WhatsApp ele mostrava antes essa conversa é criptografada de Quase ponta a com ponta. propaganda, né? Isso. De segurança. Então, já que o WhatsApp é uma conversa, e não é então errado falar que a gente tem uma criptoconversa. Faz sentido Faz ou não? sentido. Se a gente está conversando, eu mando um áudio e o WhatsApp está dizendo que está criptografando, a gente tem um criptoáudio. Sim. Não é um criptotexto, É verdade. uma criptofoto. Os chatbox fazem muito isso também, Isso, né? para criptografar, para embaralhar e ninguém Sim. no meio do caminho pegar aquela conversa e vazamento de dados. Porque quando vaza uma sopa de letrinha que ninguém se entende nada. Sim. Então é daí que vem a gente desmistificar essa questão do que cripto. Então a gente tem uma criptoconversa, né? É. O e-mail ele é criptografado. Sim. Então a gente só fala, vou te mandar um e-mail. Mas tecnicamente é um cripto-e-mail, uma Certo. criptomensagem. Legal. E a criptomoeda, é o que todo mundo conhece, relacionado muito a Bitcoin, etc. e tal. Que tem, muitas vezes, alta volatilidade, dependendo da situação, baixa liquidez, e está trabalhando com a regulamentação. O RWA, que é o Real World Assets, que são ativos do mundo real, é a gente pegar a tecnologia blockchain e, em vez de aplicar para emitir Bitcoin,
a gente aplica nas cotas, e aí você emite as cotas digitais, as cotas tokenizadas, como o pessoal conversa. Essa é a explicação. E como a gente trabalha com isso desde 2018, que eu digo que, falando de blockchain, parece que é pouco tempo, mas não é. Eu costumo dizer que é na época dos Incas, mas é Aztecas fazerem blockchain, porque ninguém falava disso. Aí passou muito de Bitcoin para NFT, NFT daquelas figurinhas do macaquinho. O NFT foi bem famoso, né? Bem Isso. popular. E aí a gente sempre trabalhou com os ativos reais. Então, na época, olha que interessante, e eu não tenho outra maneira de se falar, é na época mesmo, a gente nem tinha o tal do RWA para usar, que está todo mundo falando. A gente falava o quê, né? A pergunta que não quer calar. Ativos reais tokenizados. Depois a gente aprendeu que isso estava sendo muito gatilho para criptomoeda, Bitcoin, eu quero entender como isso funciona, qual que é a segurança. Aí vem outro conceito e quebra de paradigma. Dinheiro de computador, dinheiro de internet, como assim? Não tem banco? Sim. E aí a gente, com a nossa comunicação, graças ao Humberto, que está aqui conosco também, nosso head de comunicação, e a gente aprende muito. A Trust aprendeu muito, a gente parou de utilizar a palavra tokenização e começamos a falar digitalização de ativos reais. Vocês digitalizam com o quê? Com PDF? Não, com blockchain. Para poder desmistificar um pouquinho. Eu acho que a minha próxima pergunta você já até respondeu, que eu ia te perguntar aqui como e por que fazer esse tipo de operação, né? De tokenizar ou digitalizar os ativos. Muito bom. Então, eu vou falar a característica, a definição técnica, e aí eu vou devolver aqui para o Dr. Ricardo para a gente voltar no nosso caso do Ricardo, nosso cliente, né, da EnergySpin, e aí a gente debater também um pouco sobre essa característica jurídica, né? Sim. Quais são as vantagens, né? Sim. Perfeito. Porque o mercado hoje está falando muito de blockchain tokenização, mas foca muito nas características. Sim. E é importante a gente falar das vantagens. Eu acho que isso é importante, né? Porque eu costumo dizer também isso aqui. São meus exemplos, é o meu jeito de ser. Quando a gente fala de avião, por exemplo, a gente não fica... Quando a gente vai vender uma passagem aérea ou comprar uma passagem aérea, o que a gente fala? É mais rápido, é mais seguro, é mais confortável, desgasta menos, eu fico menos exposto na estrada, violência, acidentes, etc. e tal. Ninguém discute assim como o avião para lá em cima. Porque aí você deixa de falar das vantagens do transporte aéreo e começa a falar da característica. Aí a gente para de falar de que é mais confortável e mais rápido para falar de física. Sim. E eu não entenderia física para poder... o suficiente para ficar convencido de comprar passagem. Então, esse é um negócio interessante, outro aprendizado nosso. Falar muito das vantagens e não das características. E as vantagens é transparência em tempo real, redução de custo, rapidez de informações, uma oferta 24/7. O que é o 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana, automaticamente 365 dias por ano. Sim. Então, não necessariamente... A EnergySpin pode estar dormindo... Trabalha, só um exemplo, do horário das 8 às 18, que é o comercial. E aí, assim, só para ilustrar, o Michel sendo o Michel com o jeitão de ser. Da meia-noite às 7 da manhã estão dormindo. Sim. Ela não precisa estar acordada para estar vendendo. Sim. Porque com os ativos digital, com toda a documentação que dá informação para o investidor ou quem estiver adquirindo aquilo, tomar a decisão, ele pode fazer da onde ele estiver, que inclusive a gente tem um case com a EnergySpin de alguém fora do país. Legal. Mas ele pode fazer de madrugada, num fuso horário diferente, não tem que estar com uma reunião presencial ou uma videoconferência para explicar. A pessoa faz tudo por conta própria. Então, você cria essa dinâmica. Isso é muito bom. Essa redução dos custos de transação, né, que é o nome chique disso, de economizar tempo e dinheiro, né? É bom. Eu acho que é muito, muito fundamental, né, nessa solução que nós estamos... E vou puxar para a VMS, que é importante, né? Por conta também da segurança jurídica, Sim. por conta do fato de transparência das informações, né? E governança em tempo real. Legal. Que é a famosa diligência, né? Sim. Toda vez que a gente vai assessorar alguém, agora eu até passo para o Dr. Ricardo, quais são os cuidados que a gente toma quando vai orientar ela, por exemplo, assim, assina esse contrato ou compra esse ativo. É verdade. Acredito que você faz diligência, Sim, não é mesmo? com certeza. Como seria esse processo de diligência de um ativo normal, às vezes até já sendo bem específico? Como é que a gente sabe que aquilo não está alavancado ou não? Que aquele ativo não foi vendido 2 vezes? Ah, sim. Né? A vantagem... O mesmo ativo sendo é vendido isso. 2 vezes, ou a falsificação? Isso. Quais Isso é são as muito legal. preocupações jurídicas nisso? Esse eu aprendi até com você mesmo, né? Que a blockchain impede que a transação seja... Que aquele ativo seja vendido 2 vezes para 2 pessoas diferentes, né? A gente tem isso muito em imóveis, né? Então, se você tem ali 25% da fração de imóvel, através da tecnologia, você não vai ter condição de ter alguém com 125% do imóvel, né? Você vai ter essa segurança. E a própria
existência da plataforma, da Trust, saca um pouco a relação que fica só bilateral ali do investidor com o investido. Você tem uma plataforma ali trazendo um pouco mais de garantia também para a transação. Isso traz algum conforto também para o investidor. Porque a questão esse número que você trouxe foi bem interessante, né? Como é que vende 125% do imóvel, né? Não existe, né? Em alguns lugares do país é bem possível. É bem possível. 200%, 300% de um mesmo imóvel vendido aí. Que assim, o 100% grilagem, né? Vende, os outros 25% foi a fraude, exatamente, né? Que começou E é o que acontece, né? Porque para o pessoal que estiver nos acompanhando, que estão nos ouvindo, a gente fica também à disposição através das redes sociais, do WhatsApp, dos canais de contato da VMS da Trust para outras perguntas e informações. Com certeza. Mas assim, de fato, assim, o pessoal pode estar se perguntando, que isso é muito legal que você falou, que para nós é muito claro, né? Mas não existe 125% de nada, é 100%, né? Exatamente. Ainda que seja de 1 bi, mas é 100%. Então, como é que vende 125% de uma coisa? Porque realmente acontece isso, o pessoal vende ali um imóvel, seja fração ou inteiro para você, mas com falsificação de documentos, seja por má-fé ou por descontrole, às vezes ele também oferece para outro, que oferece para outro. Ou seja, como a gente diz assim, poderia vender 300% do imóvel. Como? Ele vendeu 3 vezes. 3 vezes a mesma coisa. Só um vai levar. Os outros 2 vão ficar chupando o dedo. Como a gente costuma dizer, juridicamente é um baita de um problema, tanto civil quanto criminal e comercial. Mas, por outro lado, quem vendeu 300%, ele embolsou, levou dinheiro, que é um baita de um problema. Talvez seja o caso de explicar, Michel, essa brincadeira que eu fiz aqui para os mais jovens aí que não conhecem essa história, né, de terra em prateleira, né, essa história que eu falei de 125, é que essas coisas aconteciam e ainda acontecem, né, com falsificação de documentos, onde? Em cartórios, né? Onde é que era para ter a maior segurança do mundo? Nos cartórios de registro, né? De imóveis e outros. Mas pessoas inescrupulosas, através de fraudes, conseguem transformar um mesmo imóvel, vender esse imóvel 2, 3 vezes e é o mecanismo que o blockchain consegue frear. Nesse ponto específico, para depois a gente avançar, às vezes até é mais simples do que a própria falsificação, que é a questão da escritura e do registro. Isso. Né? Então, ele faz a escritura daquele imóvel em vários cartórios, que isso não é proibitivo, não é mesmo? Mas o registro é só um. Só em um. Então, o que acontece? Eu apresento para você, estou te usando como exemplo, tem lá uma casa na praia. Por favor, olha, gostei desse exemplo. Gostou? O mineiro gostou do exemplo da casa na praia, né? Com certeza. Mas aí tem a casa na praia, eu vou te vender, você fala, me dá os documentos, aí eu te trago a escritura e digo, olha, está no meu nome. Cartório X. Quando você vai lá no cartório, a escritura está no meu nome. Você fala, está tudo ok. Só que nada impede daquele imóvel fazer uma escritura em outros cartórios e oferecer para outras pessoas ao mesmo tempo. Sim. E cada um deles vai em cartórios distintos, que é onde eu apontei, e diz que a escritura de fato está no meu nome. Eles vão me pagar. Só que na hora de registrar, eu vou fazer aquele contrato de compra e venda e o registro no seu nome. Todos os outros depois não têm mais direito sobre aquilo. E o problemão que isso cria? Cria bastante. Então, acontece com ações. Sim. Tudo que é título. Pode acontecer com precatório, que é um título que o governo nos deve para a gente receber depois, que empresta um serviço e depois precisa receber o precatório. Direito creditório. Todo e qualquer título, hoje no mercado de forma analógica, é passivo disso acontecer. O próprio dinheiro, né, como acontece o pessoal falsificar. Quando você digitaliza, ainda que com PDF, tem mecanismo para manipular. Sim. Né? Quem nunca utilizou um PDF que lá vem travadinho, vai lá na internet, converte em Word, ajusta alguma coisa e depois volta para o PDF de novo. Já quando utiliza a blockchain, ele é um livro razão imutável, não tem como. A gente precisa dessa segurança jurídica, Com né? certeza. Você tinha mencionado também, Ricardo, sobre até o case, né, o caso da Energy Spin, sobre contratos de SCP. Isso. Explica pra gente o que é SCP e como que funciona isso, considerando aqui os ativos digitais. Eu vou explicar de uma forma mais didática possível. Né? A SCP é uma siglinha que identifica Sociedade em Conta de Participação. É um tipo societário bem específico, previsto no Código Civil, e ela é muito utilizada para angariar investimentos para uma determinada atividade. Né? Todo mundo conhece, e o caso mais comum são os flats em hotéis. Né? Então, eu sou detentor da atividade econômica, então eu sou o dono do flat, mas eu quero abrir
para investidores para serem donos de 1 quarto, ou 2 quartos, ou 5 quartos, 10 quartos. Né? Então, eu abro para o Michel, que tem dinheiro, mas não conhece da minha atividade, então ele é o sócio participante na minha atividade. Então, nesse contrato, aí a gente firma aqui um contrato de sociedade em conta de participação, na qual eu tenho o sócio que exerce atividade econômica, nesse exemplo sou eu, e o Michel é um sócio participante, é um sócio que apenas empresta capital e aguarda o retorno. No caso da Energispin, é uma atividade de painéis solares, né? Então você tem pessoas interessadas em investir nessa atividade que está em franco crescimento e receber recursos de volta. Qual que foi a grande sacada, a grande novidade foi, ao invés da gente ter que utilizar papelada, burocracia, ter que se reunir, né, seja virtualmente, seja presencialmente, para explicar contratos, para firmar esses contratos, transferir dinheiro, né, e tudo mais, a plataforma Trust, através da digitalização deste contrato, né, permite com que, de forma muito mais rápida, com menos custo de transação, as pessoas interessadas pudessem investir na atividade. Muito bom. Esse número até eu consigo trazer, por conta da experiência mesmo, mas é uma redução de tempo de 75%. Uau. Então, o doutor Ricardo Bond está aqui, que pode me ajudar a complementar, por favor, mas o tempo médio de mercado para emitir ali os documentos, o contrato do SCP, o tempo médio é de 4 meses. Eu vou explicar o porquê. Porque o problema, ou a questão, a rotina, não é o advogado, o profissional ali do direito, o escritório entender e redigir o contrato. É porque esse contrato, ele configura. Quando a gente fala configura, fica tão técnico, né? Mas esse contrato, ele é um acordo de partes. Sim. Como, por exemplo, ele deu o exemplo do imóvel, mas poderia ser um barco. Sim. Né? Já que a gente falou da praia, eu não tenho todo o dinheiro do barco, por um acaso, o doutor Ricardo também não nesse exemplo, ele falou, vamos fazer uma sociedade do barco. E essa sociedade do barco não quer dizer que é uma empresa que é dona do barco, quer dizer que eu e ele somos sócios do bem. E isso é um contrato que pode ser feito, né? E aí o que pode acontecer, às vezes além de um contrato simples, é um contrato de investimento, como o doutor Ricardo explicou muito bem, tem que ter uma empresa que administra esse acordo das pessoas que estão investindo ali, comprando junto, que pode ser uma empresa nossa, não tem problema nenhum. Mas essa empresa ela tem que ser a administradora, que é o que chama de sócio ostensivo. Sim. Então, como é que funciona na prática? Vamos até pegar o caso da Energispin. Vamos trazer para o tradicional, aí a gente traz para o modelo como nós trabalhamos em conjunto. Então, a Energispin, o produto dela que é fazer locação de equipamento fotovoltaico para condomínios. Isso. Né? Como ele tem uma carteira muito grande, então trabalha com recursos de investidores, de pessoas que querem participar desses resultados. Então, ele capta esse dinheiro de maneira privada, é um acordo entre as partes. E aí, o que ele faz? Compra todo esse equipamento, vai até o condomínio, faz a instalação e reduz, olha que interessante, ele reduz a energia elétrica daquele condomínio. Agora, vamos dar um passinho atrás, ele faz a locação disso. Como que ele ganha dinheiro? Ele coloca as placas e ainda não gera um boleto para o cliente. No final do mês, ele ainda deposita dinheiro. Você fala, mas como assim? Né? Ele alugou a placa e ainda no final do mês deposita dinheiro. Porque como ele faz a gestão de energia, uma parte desse resultado de economia fica para a Energispin, que é para pagar o financiamento e o aluguel das placas e a rentabilidade dos investidores. Esse é o modelo de negócio. Agora vamos então para a forma tradicional de como funciona. Energispin tem um modelo de negócio, conversou, por exemplo, teria no modelo tradicional, conversa com 20, 30 pessoas, de novo, oferta privada, acordo entre as partes, como constitui uma limitada. Tivemos uma ideia, queremos uma sorveteria, cada um entra aqui, simples assim. O que eles fazem? Pega o documento do José da Silva, da Maria, da Joaquina, do João, do Michel, do Ricardo. Enquanto a gente chama de qualificação, que é colocar o nome, RG e CPF de todo mundo nesse contrato, aí vai para outra etapa, que é orgânico isso. Aí manda para o Michel, que é um dos participantes, que ele vai analisar. Só que o Michel, por um acaso, está com o filho doente. O Ricardo, por um acaso, a esposa precisou viajar, ele foi buscar no aeroporto. O Joaquim, por um acaso, está viajando, não pode ver agora. A Maria viu, gostou, mas o advogado dela está viajando, vai ver depois. Ou seja, enquanto você não faz, coloca esse acordo no papel, com o nome e documento de todo mundo, e todo mundo não der um ok, você não colhe as assinaturas para depois fazer o documento em si. Não avança. Não avança. Então, o processo tradicional é de 4 meses.
Não tem nada demais. É o prazo médio em qualquer lugar do país. De novo, não é questão de competência, acontece, por causa desses exemplos. Qual que é a dinâmica que a gente dá por conta da digitalização e que foi um prazer muito grande trabalhar com a VMS e agora a gente como parceiro? Como que a Trust fez? Ela não muda o direito, nem o ativo, mas a maneira como a gente consome isso, ou seja, é só o meio que está agilizado. Eu costumo dizer que a gente azeita a engrenagem que já existe. Legal. Como? Constitui a SCP e depois os sócios que querem investir, eles fazem uma adesão a ela, através das cotas que são digitais. Que são as mesmas cotas que emite analogicamente, que ninguém também não pega. Mas a cota digital eu não consigo tangibilizar. Mas a analógica também não, porque é só um papel. Você ainda tem esse instrumento que a gente vai conversar um pouco disso. A analogia que eu faço, ou a metáfora, que às vezes eu confundo, a analogia e a metáfora é o seguinte. A maneira tradicional da SCP é o seguinte, a SCP é um ônibus, né? A sócia administradora é o motorista, enquanto todos os sócios participantes não embarcam no ônibus, ele não vira a chave e não sai do lugar. E leva 4 meses para esse ônibus sair do lugar. Então, uma boa analogia. Na digital, como é que a gente faz? A sócia administradora é o motorista, a SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, é o ônibus, e ele começa a andar, sem nenhum passageiro dentro. Durante o seu percurso, nessa analogia aqui, o investidor dá um sinal e fala, para que eu quero entrar. Legal. Quando ele embarca nesse ônibus, que é a SCP, que já está constituída, ela já existe, que ele vai lá e garra na barra, você fala, eu estou seguro, que ou seja, é a adesão da SCP. Então, o que a gente fez foi uma redução de 75% como case real. Maneira tradicional, 4 meses. Nesse formato e com a digitalização das cotas, que traz transparência, segurança jurídica, impede de você vender a mesma cota para 2 pessoas diferentes, a gente reduziu esse processo em 25 dias. Com a captação que ele precisava, a gente atingiu 90% da captação em 50 dias. Ou seja, na tradicional, 4 meses só para ter o contrato ok, você começar a aportar dinheiro e começar a rodar o negócio. No modelo digitalizado, com segurança e transparência jurídica, em 50 dias, ele já tinha feito tudo. A constituição, a captação, inclusive, 10 dias atrás, isso já foi feita a entrega dos equipamentos da primeira usina geradora de energia fotovoltaica num condomínio em São Paulo. Legal. Inovação é tudo, né? Exatamente. Essa é a nossa ideia, né? Tá muito bom. Inovando. É um exemplo prático aqui de como aconteceu. Com uma excelente analogia. Que bom. E só é possível fazer isso com SCPs imobiliárias ou é possível outras possibilidades? Como a estruturação começa sempre pelo direito, pela finanças, a planilha precisa parar de pé, né? Porque senão não tem por que startar o jurídico. Bom, né, isso. Eu vou deixar que o Dr. Ricardo responda essa pergunta primeiro e eu fico aqui como um ponto de apoio para poder conversar, porque isso tem uma pegada muito jurídica da coisa. Sim. Não, como nós mesmos falamos, né, o próprio exemplo da Energispin demonstra que não. As atividades imobiliárias é onde, vou chamar assim, onde nasceram as SCPs, ou é onde elas floresceram, onde tiveram mais atuação, mas não. A SCP e a solução que a Trust traz, ela serve para diversas atividades econômicas onde eu queira trazer investidores para a minha atividade. Então, qualquer tipo de atividade. Nós estamos falando de painéis solares, falamos de atividades imobiliárias, podemos falar de um monte de ativos. Tem um exemplo, doutor Ricardo. Nós temos um caso na plataforma de uma empresa que é desenvolvedora de software house, né? Empresa que desenvolve softwares. De que ela tem um produto que é um software para laboratórios. Uns investidores em São Paulo gostaram muito do produto e queriam investir, então, na empresa. Falou, não, eu gostei muito desse produto, gostaria de ser dono da empresa. Porque é aquela ideia, né? O produto é da empresa, eu quero investir na empresa. Só que a empresa em si, ela não está preparada para receber investimento. O que não está preparada? Tem produtos de excelência, é extremamente boa e idônea no mercado, mas ela precisa parar as atividades dela para fazer o quê? Olhar toda a contabilidade, olhar e verificar todas as certidões, que não é que esteja incorreto, mas ela tem que parar a rotina dela, é um quadro enxuto, para cuidar só desse tema de preparar a empresa para receber os investidores. E aí o que acontece? A empresa não tem tempo para isso no momento, não é o desejo, o tempo. Legal. E aí, então, os investidores em São Paulo falaram, então como é que a gente vai fazer? Estão negando dinheiro? Eu falei, mas por que vocês querem investir na empresa? Não é por causa do software? Eles disseram sim. Eu falei, então sejam donos do software.
não da empresa. É possível? Eu falei, sim. A gente constitui uma SCP, uma sociedade em conta de participação, onde o objeto, né, o ponto do contrato do negócio é o software, faz toda uma estruturação jurídica dizendo que vocês estão investindo nessa sociedade, que o dinheiro vai para o software e que o software agora passa a ser dos sócios participantes, ou seja, da empresa de desenvolvimento e de vocês, sócios participantes, injeta o dinheiro ali. Ah, é possível? Sim, é possível. Vamos tokenizar o software, né? Vamos digitalizá-lo, cria as cotas desse negócio e vocês vão ter participação no software. Mas como é que pode? Porque é o mesmo caso do empreendimento imobiliário, que o Dr. Ricardo falou muito bem, o mais comumente utilizado, porque as construtoras, o modo que a gente fala, né? Quando ela precisa construir um empreendimento muito grande e ela não tem todo o recurso no caixa, o modo que a gente fala de dizer mais velho, né? Passa o chapéu, né? O chapéu Passa o chapéu na família, investidores da cidade, para recolher, captar esses recursos. E aí o que acontece? A construtora ela não está buscando sócios para a construtora, ela está buscando recurso financeiro para subir o produto, né? Então eles se tornam sócios do produto. É via SCP. Você trouxe um ponto que vale a pena demais mencionar, né, Stephanie, também, que é por que a SCP? Qual que é a vantagem da SCP, né, para essa estruturação? Por que eu não viro sócio direto do negócio? Da construtora, né? Da construtora. Um dos dois lados não quer. Às vezes eu não quero correr o risco da empresa como um todo, né? Eu não estou maduro para entrar naquele negócio, eu não posso, não quero. A empresa tem um problema trabalhista, eu entro como sócio, então, eu me exponho. Super legal isso. A vantagem da SCP, e ainda mais utilizando esse mecanismo, é que você pode ser sócio investidor num determinado ativo, né, e não correr o risco da empresa como um todo. Então, eu sou sócio de um determinado empreendimento da construtora ABC, qual que seja ela. Se a ABC quebrar, eu não vou ser Punido. Eu não vou ser punido. Os meus bens não vão ser. Eu posso até perder aquele investimento, mas não vou sofrer as consequências. O exemplo prático, por exemplo, uma locadora de veículos. Ela tem 100 carros. A gente pode ser sócio de 20 carros e não necessariamente da locadora. Então, como é que pode? Pode. Dos 100 veículos da locadora, a gente é sócio de 100 veículos de 20 premium, veículos, né? isso. E não da locadora, que é a empresa em si. É possível? É possível. É, de fato, uma inovação. Ao mesmo tempo que é uma inovação, isso que é o legal, porque essa reação que você está tendo que é muito legal, mas ela é uma inovação no sentido de como a gente faz o meio agora, digital. Sim. Porque isso não é novo, é super permitido e está na lei, no Código Civil no Brasil. É muito tranquilo. Só que isso dava muito trabalho de manipular que a gente fala de manusear, de fazer a gestão, a administração, o custo administrativo. Porque os exemplos que a gente está dando são 20 carros, 10 participantes, 30 investidores. Tem negócios que você pode ter 100, 200. Sim. É uma nova forma. Investidores. Como é que você fica manipulando? Aí, me perdoa, Ricardo. E aí tem investidores que trocam de mão, por exemplo, os investimentos, que é outra parte, bem simples, pode levar 36 meses. A gente entra hoje, você traz o dinheiro, vamos construir o prédio, em 36 meses está vendido, te devolvo o seu principal, que é o dinheiro que você trouxe, e mais a rentabilidade. Nesses 36 meses, muita coisa pode acontecer, que essas cotas trocam de mão o tempo todo, que a gente chama de mercado secundário. Sim. E o mercado secundário não é que ela troca pela segunda vez, o mercado primário é a empresa vendendo para nós, investidores. O secundário, ele não tem limite. Sim. Ele vende da Maria para o José, do José para o João, e por aí vai. E, assim, o último que ficar, que no documento é o detentor, é o que depois de 36 meses vai receber. Essa troca de titularidade, que é como vender um carro, né? Vai passando de um para o outro. Lá no final, se você não fizer uma gestão muito boa, na hora de você distribuir esses resultados, você distribui errado, ou você gasta muita energia, claro, porque ninguém quer distribuir dinheiro errado, para poder corrigir ou ter certeza que aquele quadro de investidores está atualizado. Aí o que starta mais colaboradores, mais funcionários, mais software. Aí, assim, vamos fazer aqui o serão que a gente fala, é hora extra, e chama a pizza, e vão ficar todo mundo tarde, aí cria aquele pouco de estresse e trabalho, porque é normal de acontecer, somos seres humanos. Então, tudo que é muito manual vai estar passivo de erro. O Michel fazendo vai acontecer, não tem jeito. A digitalização, a palavra-chave disso é a automação dos processos, com transparência e segurança jurídica. Deixando claro, é uma forma nova de fazer um negócio que já existe no direito, na verdade, desde 1850. Lá no Código Comercial
De 1850 tinha uma sociedade de capital e indústria que depois virou a nossa sociedade de encontros e participação. Ou seja, do ponto de vista jurídico não tem novidade, tem novidade na dinâmica do negócio. Perfeito. Né? Aproveitando o ensejo, Ricardo, Michel, como que as empresas, juridicamente, né, ela pode ser digitalizada? Muito boa pergunta. A gente costuma dizer que a tecnologia sobe de elevador e o direito sobe de escada, né? Porque existe uma série de coisas que o direito precisa olhar antes de ter uma reforma no código, por exemplo. Então, só que em alguns andares, o direito e a tecnologia se encontram. O que eu quero dizer com isso? Qualquer coisa pode ser digitalizado ou tokenizado. Primeiro ponto, nem tudo justifica ser. De que aspecto? Primeiro, na questão, às vezes, financeira. Vou dar um exemplo. Você tem um ativo de R$1.000, mas o processo custa 5. Não faz muito sentido. Não vai parar. Eu sei que foi muito simplório, mas é um exemplo. E o segundo ponto é regulatório. Então, como eu disse, o direito sobe de escada e a tecnologia de elevador. Então, nem sempre eles se encontram. Mas, em várias ocasiões, eles se encontram no mesmo andar. Por exemplo, quando se fala de sociedade anônima, as SAs podem ter as ações digitalizadas, tokenizadas, por lei. Sim. A Lei 6404 de 76 é a lei das SAs. O artigo 36 dessa lei, especificamente, ele fala muito claro sobre as SAs criar um ambiente de liquidez. O que é um ambiente de liquidez? Eu tenho um carro, quero transformar em dinheiro. Eu tenho uma casa, quero transformar em dinheiro. No caso das SAs, eu tenho ações e queria vender a minha participação. Com as SAs de capital aberto, nós temos a Bolsa de Valores. Com a SA de capital fechado, não havia esse ambiente. Porém, a lei é a mesma para as SAs de capital aberto ou fechado, não faz diferença. Eu costumo dizer, até peço ajuda, assim, para me corrigir mesmo. É um ambiente muito tranquilo aqui para a gente conversar. De que não é que as SAs de capital fechado estavam irregulares, mas nesse aspecto em específico, ela estava em não conformidade. O meu jeito de falar, né? O que eu costumo dizer? Se ela precisa fazer algumas coisas, um checklist de 100 itens, se ela deixou de fazer era uma empresa excelente, não muda nada. Mas aquele ponto específico, ela ainda precisa aprimorar, vamos usar essa palavra, né? Ou precisa implementar. Então, desde 76 que a lei existe, de gerar liquidez. Em 2021, foi criada a Instrução Normativa 82, depois ela foi atualizada para 79. Essa Instrução Normativa 79, ela vem do DREI. Então, agora deixa a gente explicar para a nossa audiência, para o pessoal, o que é o DREI. É o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Na prática, junto com o Ministério da Fazenda e outros órgãos, vem toda a lei, instruções normativas, as regras que a gente precisa aqui embaixo, como cidadão, como empreendedor, empresário, obedecer. Que regras que são essas? Toda vez que a gente vai na junta comercial, colocar lá o nosso contrato social de uma limitada, de uma SA que volta com exigência, quer dizer que a gente esqueceu de algum ponto. O que diz que aquele ponto foi esquecido, que é a regra do jogo, vem do DREI. Sim, assim. Então, quando dá uma exigência, é porque a junta comercial está se baseando nas regras do jogo, que são essas instruções e a lei. Que aqui, às vezes, a gente esquece, normal. Então, o DREI é o responsável por criar as regras do jogo para abertura, alteração e encerramento de empresa. O DREI criou essa Instrução Normativa 79 de que os livros societários podem e devem ser digitais a partir de junho de 2021. Na prática, é muito simples. Empresas que nasceram antes de 21, de junho de 21, cuidam da vida normalmente com o livro societário manual. Para as empresas que nasceram pós-junho de 21, os livros societários, as SAs, precisam ter o livro societário eletrônico. E tem mais uma característica. Aquela que tem o livro analógico vai tocar a vida dela normalmente. Quando aquele livro acabar, porque é livro físico, mesmo com páginas, quando ela precisar abrir um novo livro, não vai poder mais ser analógico. Tem que ser eletrônico. Não estou dizendo que é necessariamente tokenizado. Mas ele precisa ser eletrônico. Isso. Eletrônico. O que o mercado tem feito, né? Que a pergunta foi, dá para digitalizar ou tokenizar outras coisas? As ações da SA, sim. Mas agora vem aqui uma característica do mercado que é importante a gente comentar. Olha como que é interessante as vantagens da digitalização. Voltando a uma pergunta lá de trás com o exemplo de agora. Como que as empresas estão obedecendo e está de acordo com a lei? Antes ela via lá
numa papelaria da vida, comprava o livro de ações. Vocês que estiverem nos acompanhando, tiver curiosidade, coloca aí no Google, né? Coloca aí livro societário de ações, sociedade anônima, vai em imagens. Terror dos advogados. Terror dos advogados, tem que ficar escriturando, né? Nossa Senhora. Aí o que a lei diz? Que o livro precisa ser eletrônico. Então, como funciona e funciona bem? Você pode ter um software, ou o que o pessoal faz é o modelo do livro no Excel, no template, e fica digitando. Aquilo depois você imprime em PDF e manda para a junta comercial. Está de acordo com a lei. É eletrônico. Sim. Só que na prática, a gente trocou a caneta Bic pelo teclado. A chance de eu errar o seu sobrenome, desce para o sul, que você vai ver muito sobrenome lá, que você vê assim, não é o que a gente está acostumado, Silva, Oliveira, né? Muito nome de origem germânica, polonesa, por aí vai. Então, é fácil de você errar um sobrenome daquele escrevendo. Agora que eu estou digitando, vai ser mais fácil? Não vai. O erro continua sendo o mesmo. Então, são erros de registro, erro de escrituração. O arquivo pode se corromper. Se você está com aquilo ali no Excel no computador e você não gerou um PDF para mandar para a junta, o computador queimou HD, que só acontece com quem tem computador, eu costumo dizer, né? Exatamente. Você perdeu os dados, perdeu o serviço, tem que começar tudo de novo. Então, o trocar a caneta pelo teclado não traz mais segurança na escrituração. E a mão de obra trabalheira é a mesma. Quando você digitaliza, além de estar de acordo com a lei, você cria um ambiente de liquidez, ou seja, você cria uma bolsa de valores para SA de capital fechado, oferta privada, importante ressaltar, e ao mesmo tempo, toda vez que alguém transaciona aquela ação por ser digital, automaticamente o livro societário está atualizado, porque você sabe data, hora, quem comprou, quem vendeu, quantidade. Os dados públicos, que de quem vendeu para quem comprou, endereço eletrônico, você tem tudo público nesse livro, nesse cartório público que é o blockchain. Quantidade, data, hora, segundos. Agora, quem é dono desse endereço eletrônico é o Michel Vitale CPF tal, e isso fica reservado na plataforma. Então, você preserva a Lei Geral de Proteção de Dados, dá transparência para fazer diligência dos ativos, para você ver que não foi vendido o mesmo 2 vezes. E quando a gente junta todos esses dados, você tem o livro eletrônico para poder mandar para a junta de maneira imutável. Você falou um negócio... Tem várias características aqui. Um negócio muito legal aí, que tem a ver com o nosso trabalho, que é de due diligence societária, por exemplo, né? Sim. Às vezes você vai vender uma empresa, vai comprar uma empresa, você tem que ir lá no livro, se for um SA, você tem que ir lá no livro societário e ver quem são os acionistas, para dizer que o Michel, que está me vendendo as ações, ele realmente é o dono de 80% das ações, 100% das ações. Mas o livro é lá de 1970, e quem disse que não tem um documento privado, assinado, que não foi levado ao livro, né? Então, isso é um ponto gerador de muita disputa e muita controvérsia. Nós temos um caso real, doutor Ricardo, obviamente não vou mencionar o nome, mas de uma startup que foi muito bem investida, fizeram tudo ok, o livro societário analógico, ok. E o investidor estava fora do país. Utilizaram de uma companhia que para preservar todos os envolvidos, né, de logística, e fizeram a remessa do livro. Colocaram lá, tudo certinho, endereço, foi para fora do país, outro continente, literalmente. A pessoa do lado de lá assinou. Tudo certinho. Colocou de novo naquela companhia para vir de lá para cá, para o Brasil. A companhia perdeu o livro. Não foi de propósito, mas perdeu. Perdeu todo o registro da empresa. Olha só que situação. Quer ver outro caso que eu posso dizer também, preservando o nome e os envolvidos? Eu tive com um executivo, que ele falou que ele teve que fazer a pior viagem internacional da vida dele. Eu falei, como assim? Me explica. Ele falou, porque 3 anos antes, um dos diretores da empresa, que também era um acionista, ele saiu da companhia e não saiu na situação muito amistosa. E ele se mudou para Portugal. 3 anos depois, a gente resolveu toda a situação da empresa e precisou vender as partes dele, claro, com a anuência dele, com o acordo dele, e é claro, tudo passa pelo livro, literalmente falando, lá com a caneta Bic. Aí o que a gente fez? Toda a escrituração, mas eu precisava fazer o quê? Da assinatura dele, que é física. Eu tive que pegar esse livro, botar numa mala, eu pegar um avião, sair do Brasil para Portugal, para bater numa porta de um ex-diretor, que não saiu de forma muito amistosa, e ele falou, eu não fui recebido com muito carinho, não, porque ele falou, que história é essa? Você está atravessando o continente, saiu lá do Brasil para vir para cá, me trazer um livro para assinar, coisa de 3 anos atrás, que conversa é essa? Porque o diretor
era especialista num assunto técnico, não societário. Sim. Então, ele não entendia que aquele livro precisava ser assinado, que é o arroz com feijão do direito societário, né? etc. e tal. E para explicar, ele falou, Michel, foi um trabalho assim terrível. Assim, fui fazer esse papel de office boy, e ele falou, e o risco de eu perder a minha mala? Do livro estar dentro da mala e a companhia aérea perder minha mala. E depois eu me restitui. Mas como que restitui o livro? Se não achar? Indenizar minhas roupas, um notebook, é ok, mas como é que indeniza um livro? Isso aí É um problema muito sério que acontece até hoje. Então, não é uma pergunta que eu deixo para a gente pensar, antes das outras perguntas que a gente vai conversar, mas não é interessante como a gente usa o celular, que deixa a gente, às vezes, tão desconectado do mundo, mas, ao mesmo tempo, também deixa de fazer com que a gente enxergue quanto retrocesso, ou não é bem o retrocesso, mas quão defasado está uma série de coisas hoje em dia, porque a gente fala de IA, a gente fala do Pix, que é muito legal, a gente fala de viagem para a Lua, a gente fala da SpaceX, que é muito legal, do foguete dando ré. Olha que nível que chegou a engenharia, que é muito legal. E ao mesmo tempo que a gente está acompanhando tudo isso aqui pelo celular, a gente fica distraído, não estou botando a culpa no celular, mas a gente fica distraído de coisas que estão totalmente defasadas na nossa frente, ao nosso redor. E, de novo, não é porque as cotas ninguém pega quando é no contrato. Sim. Né? Sim, exatamente. Tá lá constando na cota. Mas eu tenho um contrato, mas a cota que é o seu ativo. Como é que você pega? Eu não pego. Já agora, no digital, você consegue enxergar ela. No analógico, você não enxergava essa movimentação. Exatamente. E aí é mais um ponto que a gente vai conversar, que eu acho que tem algumas perguntas que você deve ter preparado para a gente que pode chegar nesse aspecto, né? nesse ponto. Vocês trouxeram várias vantagens aqui da digitalização dos ativos, né? Eu queria saber, Ricardo, quais são os cuidados que precisam ter quando se faz esse tipo de operação. Acho que foi a grande preocupação, né, quando a gente começou a conversar com o Michel. Foi assim, opa, essa é uma área que eu gosto, que eu entendo e que eu tenho uma pergunta para te fazer. É o seguinte, oferta pública, tem uma outra letrinha, CVM. O que é isso? Se você faz uma oferta pública de investimentos, você é obrigado a registrar essa oferta na CVM. De valores mobiliários, Exatamente. Né? O que é uma oferta pública de valores mobiliários? Bom, o que é um valor mobiliário? É qualquer tipo de ativo, né? É qualquer tipo de instrumento financeiro que caracteriza um investimento passivo. Ou seja, ações, debêntures, quaisquer tipos de... Pode ser cotas de uma limitada também, mas eles representam um investimento. E o que acontece? O que é uma oferta pública? É uma oferta aberta e indiscriminada a qualquer pessoa que queira entrar. Então, se você tem um valor mobiliário ofertado publicamente, não tem conversa, tem que ser registrado na CVM. Qual que é a segurança, né, que a gente tem aqui? Que a plataforma não gera uma oferta pública, porque essa oferta é sempre direcionada a uma pessoa determinada. Então, eu estou fazendo a oferta para a Stephanie, não estou fazendo a oferta para o público indistinto. Então, isso é super importante. Esse é o grande cuidado que tem que ser levado em consideração. Perfeito. Outra coisa importante de se destacar, somando com isso, é que a plataforma funciona também de maneira extremamente simples. Né? Porque eu sempre digo assim, o investidor, o usuário, ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo. Né? Então, a gente utiliza o Pix. Como é que funciona? É um dinheiro digital, eletrônico, melhor dizendo. Tecnicamente, eu preciso fazer isso, é um dinheiro eletrônico. Então, a gente vai lá e aperta, né, ou coloca uma chave, um valor, aperta um botão, está transferido. A gente não tem noção da tecnologia que está por trás. E quem garante que não é, por exemplo, uma tecnologia blockchain? Sim. Mas não faz diferença para nós. Assim como também não faz... A gente não precisa ter necessidade de entender como que funciona a física para o avião ficar lá em cima. A gente precisa saber das vantagens. Então, quando você utiliza a plataforma da Trust, com ativos tão bem estruturados juridicamente, financeiramente, você escolhe o ativo que você quer adquirir e investir, ele te traz toda a relação de documento que te dá segurança daquilo. Por exemplo, da SCP, o contrato da SCP devidamente assinado, que você pode validar a assinatura no GovBR, as certidões negativas da empresa que administra a SCP, dos envolvidos, do modelo de negócio, da oferta, como é que funciona, e você faz a análise e fala, não, isso aqui juridicamente está ok, consultei meu advogado, está tudo certo, está de acordo com a lei e os números batem, eu quero. Você quer? Legal, aperta um botão, né? Quero adquirir o ativo, ele já te traz automaticamente, como você tem uma conta na plataforma, os dados de quem está vendendo, os dados de quem está comprando, por exemplo, que sou eu que estou investindo,
as condições, assim, estou comprando 10 cotas de R$1.000 cada uma, R$10.000, dividindo em 6 vezes. Isso é importante no direito, quando falo o acordo, né? E todas as cláusulas que o escritório de advocacia preparou, que é do contrato de compra e venda. No caso da SCP, de adesão à SCP. Então, é um investimento com adesão. Lá dentro da plataforma, você assina e faz o pagamento por Pix. Essa conversa toda agora em 5 segundos. Você escolhe o ativo, você clica em comprar, ele te traz o contrato para você assinar eletronicamente ali dentro mesmo. No momento que você assina, ele te passa para a etapa 3, que é o QR Code. No momento que você paga, aquelas cotas são transferidas para você e você tem um contrato de adesão com todas essas informações. O que você pode fazer? Ele é gerado em PDF. Você pode baixar. Você pode imprimir e colocar no cofre se você for mais ortodoxo. Você fala, não, eu quero isso aqui. Agora, interessante, reparem que eu falei do quê? Que você pode gerar um PDF. E aí o pessoal pode se perguntar, mas Michel, mas você não acabou de falar que o PDF dá para manipular? Pode manipular, mas as cotas elas são emitidas de forma eletrônica em blockchain, que é um cartório que você pode fazer a consulta pública o tempo todo para ver se tem aquela quantidade disponível para comprar, se ela foi transferida. E aquilo, inclusive, aquela emissão dessas cotas digitais, elas constam no contrato, que foi assinado com o GovBR, que foi mandado para a Receita Federal para emitir o CNPJ. Sim. Quando se fala no SA, consta no Estatuto Social da SA, que foi emitido de acordo com a lei, que foi para a junta comercial que ela bate o carimbo. Ou seja, se você for na junta comercial e pedir o que a gente chama de desarquivamento do estatuto, consta lá aquela hash do blockchain das ações emitidas, que é o mesmo que está na plataforma. Ou seja, você tem todas as pontas amarradas. Emissão, com contrato registrado na junta, amarrado com a lei. Ou seja, uma plataforma conforme com a lei, né? De fato, a oferta é apenas para aquela pessoa específica e ela tem um resguardo que aquelas cotas são dela. Perfeito. Existe um contrato para isso. Exato. Perfeito. E uma simplicidade, porque eu expliquei em 1 minuto, aí pedi a chance de explicar em 15 segundos, agora eu vou pedir a chance de explicar em 5. O que a gente fez foi o Pix da SCP. Inovador. O Pix da SA, o Pix das ações da SA. Pode fazer o Pix do crédito de carbono, ou seja, o crédito de carbono que agora está digitalizado. Legal. É isso. Incrível. É isso. Eu gostei demais desse bate-papo. Muito incrível. Ricardo, Michel, gostaria de agradecer por essa conversa. Eu acredito que a gente esclareceu muitas coisas aqui, aprendi muito. E eu queria dar oportunidade para vocês deixarem um recado, deixar uma mensagem, né, até para o empresário que gostou aqui desse bate-papo, tem interesse nesse tipo de operação. Uma oportunidade para vocês. Tá bom. Eu acho que, do ponto de vista jurídico, né, a minha recomendação que fica é que conheçam essas ferramentas novas, porque você falou muito bem, né, que o direito anda de escada e no Brasil eu acho que ele sobe de escada engatinhando ainda, né? Então, assim, as inovações tecnológicas vêm para fomentar os negócios, né? E o direito vem para dar essa estruturação, dar essa roupagem, né? Então, a minha recomendação é que conheçam essas novas formas de se fazer negócio, amparadas pela lei, que podem ser um catalisador de novos negócios aí para as atividades dos nossos clientes, dos nossos empresários. Muito bom. Eu quero, antes, agradecer, é uma oportunidade muito grande, fazer esse disclaimer no meu papel, que é importante da Trust ser a primeira SA tokenizada do mundo, regulada, isso é muito legal. A gente acha que vai acontecer com qualquer um, vai acontecer lá fora. O bilhete de loteria, tragédia, a gente acha que isso acontece com os outros, né? Mas essa questão da primeira SA tokenizada do mundo regulada, Trust, a primeira SCP com cotas digitais, que se tem notícia no Brasil, Trust em parceria, trabalhando com a estruturação jurídica com a VMS, que foi um privilégio, uma oportunidade para a gente muito grande. O que eu faço é, claro, recomendações de que querem saber mais, procure as redes sociais da VMS Advogados, da Trust. Quem quiser falar com a Trust em Belo Horizonte, estamos aqui através da VMS Advogados. Estou procurando o Dr. Ricardo, sócio da VMS, está falando com a Trust, vai ser atendido padrão Trust e VMS. Com certeza. Então, assim, estamos aqui para poder atender o mercado, para bater um papo, tomar um café, tirar dúvidas. Presencialmente, que é muito bom, não é porque o produto é digital que tem que fazer por videoconferência, a boa prática, a receptividade é a mesma. Mas também fazer uma provocação positiva. A gente usa o Pix e não usa mais o TED,
Ou seja, ficou muito mais barato. Não usamos mais o dinheiro em papel. Tem gente que nem usa mais, né? Sim. Até o pessoal na rua que precisa, às vezes, ali de uma doação, falou, não, eu tenho aqui meu papelão com a minha chave Já Pix temos o aqui. Pix. Já tem. Ele Aceitamos adotou. Pix. Nós não utilizamos mais a carroça. A gente quer andar de carro ou de avião. Sim. A gente não quer usar mais a carta. A gente utiliza do e-mail, até do WhatsApp. Ou seja, a comunicação não mudou. A gente só aperfeiçoou da carta para o e-mail para o WhatsApp. Né? Olha que interessante. Os ativos não mudaram. O direito também não. O que a gente fez foi criar uma dinâmica para essas transações, assim como o e-mail e o WhatsApp criou uma dinâmica para a comunicação. Até falando da criptoconversa, né? Que é a conversa criptografada. Então, estamos assim à disposição, nos procurem. A gente trabalha com muita qualidade, sempre focando muito no resultado para o originador, para quem vai investir, para a plataforma, para o escritório envolvido, para aqueles que investem. É um privilégio estar aqui conversando e a gente se fala na próxima. É isso aí. Obrigado. Obrigado, Steph. Foi um prazer Obrigado, Stefano. Obrigado te receber aqui. É isso, obrigada, gente. Eu espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los a acompanhar nosso podcast. Nós estamos em todas as redes sociais, no Spotify, no YouTube e no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, entre em contato com a nossa equipe que está apta a respondê-los. Até breve.